Dando continuidade ali à circunferência trigonométrica, né? A gente vai falar agora redução ao primeiro quadrante. O que vem a ser isso? Olha só, quando a gente estuda seno, cosseno e tangente, vamos recordar algumas coisas aqui então. Quando a gente estuda as razões trigonométricas, as principais, seno, cosseno e tangente, o que a gente aprende? Como que a gente define essas três razões aqui? A gente define elas com base no triângulo retângulo, né? A gente tem lá um triângulo retângulo, que é um triângulo que tem um ângulo de 90 graus. A gente escolhe um dos outros dois ângulos, vou determinar esse como sendo o meu ângulo alfa, certo? O lado que é oposto a alfa é o meu cateto oposto. O lado que encosta em alfa aqui, o lado do ângulo alfa é o cateto adjacente. Os catetos são L, são os lados do ângulo de 90 graus. E o lado oposto a 90 graus é a hipotenusa. Então, vamos relembrando aqui. O que é o seno de alfa? Seno de alfa é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, cateto oposto dividido pela hipotenusa. O que é o cosseno de alfa? Cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E o que é tangente de alfa? Cateto oposto dividido por cateto adjacente. Então, aqui a gente está recordando as três razões trigonométricas que a gente estuda em cima do triângulo retângulo, através dos lados de um triângulo retângulo. Dividindo as medidas, a gente monta essas três razões que são chamadas de seno, cosseno e tangente. Além das razões, a gente vai relembrar aqui os ângulos notáveis. Quais são eles? 30 graus, 45 e 60. Então, a gente tem o seno, o cosseno e a tangente de alfa. Seno de 30 é meio, seno de 45, raiz de 2 sobre 2, seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Cosseno, raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, meio, raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Ok? Então, aqui, olha só, a gente tem os ângulos notáveis, que são os três ângulos que a gente, né, deve saber decorar. Lembrem da musiquinha que a gente viu na aula anterior para decorar esses ângulos, certo? Mais uma coisa que é interessante a gente relembrar é sobre a tangente. A tangente, além de ser obtida pelo cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, existe uma relação para ela, que é seno dividido por cosseno. Então, na verdade, se você não quiser decorar o valor da tangente, se você dividir o valor do seno pelo cosseno, fazer essa razão, você obtém o valor da tangente. Então, se eu dividisse meio por raiz de 3 sobre 2, eu ia obter a tangente de 30. Raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2, tangente de 45. Raiz de 3 sobre 2 dividido por meio, eu ia ter a tangente de 60. Então, a tangente, assim, dá para ser obtida dividindo os valores de seno por cosseno. Então, aqui a gente está recordando, né, as três razões trigonométricas, as principais em cima do triângulo retângulo, como a gente aprende lá a definição de cada uma delas, os ângulos notáveis e mais essa relação que é importante. E agora, por que a gente aprendeu, então, a gente viu a circunferência trigonométrica e o que vem a ser essa redução ao primeiro quadrante? Olha só, quando a gente trabalha as razões trigonométricas no triângulo retângulo, a gente fica limitado com um ângulo de 0 até 90 graus. Porque num triângulo retângulo, a gente não tem ângulo maior que 90. Então, a gente não consegue calcular ângulos superiores a 90 graus. Porque no triângulo retângulo não tem ângulos maiores que 90. Então, a gente vai utilizar da circunferência trigonométrica, porque numa circunferência a gente sabe que em uma volta vai de 0 a 360 e eu posso ficar dando mais voltas. Então, eu consigo obter qualquer ângulo sobre a circunferência. Então, a gente vai pegar esse conhecimento que a gente já tem e vai ampliá-lo, vai jogar ele em cima da circunferência trigonométrica. E a gente vai conseguir criar uma relação entre ângulos de todos os quadrantes em relação ao primeiro quadrante. E olhe que esses ângulos notáveis, todos pertencem ao primeiro quadrante. Então, a gente vai relacionar esses ângulos com outros do segundo quadrante, do terceiro e do quarto. A gente vai ver aí uma simetria
a gente vai ver que tem alguns valores incomuns. Então, retornamos aqui a nossa circunferência trigonométrica. Lembrando que o raio dela vale 1, ela é unitária e ela é orientada, sentido anti-horário ao sentido positivo. Vamos marcar, então, um arco, um ângulo sobre essa circunferência. Então, vou marcar aqui o arco AP, que eu vou chamar aqui de ângulo alfa. A gente vai calcular o seno, o cosseno e a tangentes desse ângulo aqui. Como que a gente vai fazer isso? Até então, a gente só sabe definir eles através das razões trigonométricas de cateto oposto, cateto adjacente e tangente. Então, a gente vai fechar um triângulo, retângulo, e observar, se o ângulo tá aqui, esse é o cateto oposto, esse é o cateto adjacente, e esse aqui é a hipotenusa, que também é o raio da circunferência, que no caso a gente comentou já no início, que vale 1, ela é unitária, por definição. Agora, a gente vai montar as razões. Quem seria seno de alfa? Quem seria cosseno de alfa? E quem seria tangente de alfa? Olha só. Seno de alfa, cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, vai ficar cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem que é o cateto oposto? O cateto oposto é esse tamanho aqui, que se a gente observar, é exatamente, ó, se eu pegar esse ponto e achar as coordenadas x e y dele, esse tamanho é exatamente o valor de y. Então, eu vou trocar por y dividido pela hipotenusa, que é 1. Então, a gente conclui que o seno é o valor do y. Cosseno. Cosseno é cateto adjacente, que é exatamente o valor de x. Cateto adjacente sobre hipotenusa, que é exatamente o valor de x sobre 1. Então, o cosseno vai ser o próprio valor de x. E a tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Vai ser y sobre x. Então, olha só, o que a gente concluiu aqui? Que calcular o valor de seno de alfa é a mesma coisa que determinar o valor do y, a coordenada y dessa extremidade aqui, desse ponto P. Calcular o cosseno é a mesma coisa que determinar o valor de x. E a tangente é y dividido por x, ou ainda seno por cosseno, que é y dividido por x. Então, o que a gente conclui aqui? Que quando a gente estiver sobre uma circunferência trigonométrica, a gente não vai mais se utilizar de cateto oposto, cateto adjacente e hipotenusa. A gente não vai mais ficar desenhando triângulo. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai achar a extremidade do arco que eu estou trabalhando, do ângulo, achei a extremidade. Vou refletir, então, essa extremidade no eixo x e no eixo y. A medida que a gente obtém no eixo x é exatamente o valor do cosseno, esse tamanho aqui, essa medida é exatamente o valor do cosseno, e essa medida aqui é exatamente o valor do seno. E isso vale para qualquer arco. Vamos pensar aqui, ó. Se eu pegasse 200 graus, então o ângulo por aqui, né? É esse arco aqui, ó, sempre sai daqui, aqui é a origem no sentido anti-horário. Então, esse arco aqui, esse ângulo, esse arco aqui começa no A e vai até esse ponto aqui, vou chamar de ponto Q. Quem que seria o seno? Vou chamar de beta esse ângulo. Quem que seria o seno de beta? Olha só, o seno de beta. Eu teria que pegar esse ponto, fazer a né, projetar ele no eixo x e no eixo y, achar as coordenadas dele no eixo x e no '. Esse tamanho aqui, ó, esse valor, vou chamar de y'. Isso daqui seria o valor do seno, e esse aqui que eu vou chamar de x' seria o valor do cosseno. Então, o seno valeria y', o cosseno x' e a tangente seria a divisão y' por x'. Então, é assim, a partir de agora, na circunferência trigonométrica, a gente não vai mais ficar desenhando triângulo, fazendo cateto oposto, cateto adjacente e hipotenusa. A gente vai achar a extremidade do arco, né, onde ele para, projetar no eixo x e no eixo y, ou seja, achar as coordenadas x e y desse ponto aqui,
E essas medidas são exatamente o valor do seno e do cosseno. Tá, o seno é fácil de ver que é o tamanho do eixo y, o cosseno é o tamanho do eixo x, e a tangente, geometricamente, é onde fica a tangente. A tangente, geometricamente, vai ser essa reta que tangencia aqui a origem. Aqui vai estar a tangente. Como que eu vejo geometricamente o valor da tangente? Por exemplo, estou nessa extremidade, eu vou prolongar, aqui saindo da origem, ó, eu prolongo, vai cortar essa reta tangente. Essa medida que formou aqui é o valor da tangente. Geometricamente, a tangente é encontrada assim. Então, geometricamente, se a minha circunferência estivesse toda, né, feita em escala, bonitinha, se eu viesse com uma régua e medisse aqui, digamos que eu escrevi 30 graus, viesse com uma régua e medisse esse valor, teria que dar exatamente o cosseno, né, de 30 graus, raiz de 3 sobre 2. Se eu viesse aqui e medisse o tamanho aqui que gerou no eixo y, também teria que dar exatamente meio, que é o seno de 30 graus. E se eu medisse esse pedaço aqui, ó, se fosse 30 graus, eu projetasse esse tamanho que deu aqui, se eu medisse, teria que dar a tangente de 30 graus, que é a raiz de 3 sobre 3. Então, geometricamente, o cosseno é o tamanho do eixo x, do eixo não, né? O tamanho que gerou aqui, da coordenada x, o seno do y, e a tangente é esse pedaço aqui, esse tamanho aqui, ok? Compreendido como que eu determino seno, cosseno e tangente sobre a circunferência trigonométrica, agora a gente vai observar o seguinte, que tem ângulos no segundo, terceiro e quarto quadrante que possuem o mesmo valor, com exceção em relação ao sinal, que às vezes o sinal pode ser diferente, mas em módulo possuem o mesmo valor que os ângulos do primeiro quadrante. Por causa de simetria, olha só, vamos pegar com um exemplo. Vamos pegar que o alfa vale 30 graus. Então, seno de 30 é meio, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2 e tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Olha só, por que que o seno de 30 vale meio? Porque esse tamanho aqui, claro que não está em escala, né? O desenho não está proporcional, porque esse tamanho vale meio. Então, se eu continuar aqui, ó, se eu projetar aqui, por que que esse valor aqui, ó, por que que o cosseno de 30 vale raiz de 3 sobre 2? Porque esse tamanho vale raiz de 3 sobre 2. Se eu pegar esse valor e também, né, pegar esse tamanho aqui, ó, e jogar aqui no segundo quadrante, eu vou ter uma outra extremidade aqui, que esse tamanho é o mesmo que esse, e essa altura aqui, o tamanho no eixo y, é a mesma. Então, o ângulo que para nessa extremidade aqui, ó, o ângulo do segundo quadrante, o arco que para nessa extremidade aqui, ele vai ter o mesmo valor de cosseno e seno. E tangente também, é tudo simétrico. E quem seria esse ângulo aqui? Olha só, se esse arco vale 30 graus e é uma simetria, reflete para cá, esse arco também tem que valer 30 graus. Lembrem que aqui é 180. 180, se eu voltar 30 graus, daqui é 150 graus. Então, o seno de 150, o cosseno de 150 e a tangente de 150 graus vale a mesma coisa que esses valores. Por quê? Porque essa extremidade aqui, quando eu projeto no eixo x, ela dá o mesmo tamanho que o 30 graus. Essa extremidade aqui, ó, no eixo y, dá o mesmo tamanho. E se eu projetar lá na reta tangente, esse tamanho aqui também vai ser o mesmo que esse, vai ser congruente, porque é tudo simétrico. Só que cuidado com o sinal, olha só. A gente viu que o seno vai ficar no eixo y, porque o seno é o valor do y. Então, a partir de agora, o eixo y pra gente determina o valor de seno. Então, como tá pra cima aqui, ó, vai ser positivo também, vai ser meio. A gente viu que o tamanho de x vai ser o valor do cosseno. Então, a partir de agora, pra gente, o eixo x é o eixo do cosseno.
Para cá é x. Quando eu tô para a esquerda, é um valor negativo. Então, se aqui é a raiz de 3 sobre 2, que eu estou considerando 30 graus, para a esquerda vai ser menos raiz de 3 sobre 2. Para cima, a tangente é positiva. Como aqui, a hora que eu faço, né, a projeção aqui está para baixo, porque a tangente ela é paralela ao eixo y, ela se comporta igual. Para cima é positiva, para baixo é negativa. Então, vai ser menos raiz de 3 sobre 3. É assim que eu vou reduzir ângulos do segundo, terceiro e quarto quadrante para o primeiro. Então, eu vou pegar ângulos desse quadrante e vou pensar que extremidade, que arco é simétrico a ele lá no primeiro quadrante. Porque os valores do primeiro quadrante são conhecidos, a gente sabe de cor. 30, 45 e 60. Claro, tem ângulos aqui de 0 a 90, mas são esses três que a gente tem que saber de cor. Então, com esses três ângulos, 30, 45 e 60, eu consigo achar três ângulos simétricos no segundo, no terceiro e no quarto quadrante. Então, com esses três ângulos, na verdade, eu vou conhecer o valor de 12 ângulos na circunferência trigonométrica. Sem contar que eu posso ficar dando voltas. Se eu pegar o 150 e andar mais 360 graus e parar aqui, que é 510, o seno, o cosseno e a tangente de 510 vai ser esses mesmos valores aqui. Se parar na mesma extremidade, tem o mesmo valor de seno, cosseno e tangente. Então, vamos fazer um resumo do que a gente viu. A gente vai trabalhar agora ângulos sobre a circunferência. Seno, cosseno, tangente e outras razões trigonométricas que a gente vai ver. Sempre o valor obtido no eixo y vai ser o valor do seno. No eixo x, o valor do cosseno. Na reta que tangencia a origem, o valor da tangente, né? A nossa circunferência sempre inicia aqui do zero, 90 graus, isso a gente já viu na outra aula de circunferência trigonométrica, 180, 270 e fecha no 360 que coincide com o zero, né? Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Isso a gente viu na aula de circunferência trigonométrica. E o que a gente viu hoje, então? Que a gente consegue determinar o ângulo sobre uma circunferência trigonométrica simplesmente conhecendo a extremidade do arco. Então, eu vou ter um arco, né? Vou ter um arco, tem a extremidade dele. Quando eu projeto a coordenada x, ele sobre o eixo x obtém a coordenada x, sobre o eixo y obtém a coordenada y. Esse valor de x é o valor do cosseno, esse valor de y é o valor do seno. E se eu sair aqui da origem e projetar sobre a reta tangente, esse tamanho aqui, esse valor é o valor da tangente, tudo referente a esse arco, que é a mesma coisa que esse ângulo. Então, resumindo, é isso. X, valor de cosseno, eu até falo para os alunos, lembrem de cosseno. X é o valor do cosseno, y é o valor do seno e da reta que tangencia aqui a gente tem o valor da tangente. Certo? Então, é assim que a gente vai determinar os ângulos na circunferência trigonométrica. Agora, olha só. Por que redução ao primeiro quadrante, então? Recapitulando, porque a gente consegue fazer uma simetria do segundo, do terceiro e do quarto quadrante em relação ao primeiro, e a gente consegue observar que ângulos do segundo, do terceiro e do quarto, os valores repetem em relação ao primeiro quadrante. Então, se eu conhecer o valor do primeiro quadrante, dos ângulos do primeiro quadrante, consequentemente eu sei do segundo, do terceiro e do quarto. Basta fazer uma simetria e arrumar o sinal, porque lembrem, o cosseno é eixo x. Para a direita, o x é positivo, para a esquerda ele é negativo. O seno é eixo y, para cima ele é positivo, para baixo ele é negativo. E a tangente é paralela ao eixo y, para cima é positiva e para baixo é negativa, certo? Então, tirando fora o sinal, né, com exceção do sinal, os valores que a gente tem no primeiro quadrante repetem no segundo, repetem no terceiro e repetem no quarto. Aqui do lado, então, eu fiz uma circunferência com as suas simetrias em relação aos três ângulos notáveis, aqueles ângulos que a gente tem que saber de cor. Então, vamos acompanhar aqui pela cor, ó. O arco de 30 graus, ele tem o valor de x dele e o valor de y. Aqui x, aqui y. Se eu fizer a simetria dele, ó, projetei ele nos quatro quadrantes, fiz a simetria. Observem que esse tamanho repete para esse arco, para esse ângulo,
repete para esse arco e repete para esse. Então, esses 4 ângulos têm o mesmo valor de seno, porque eles têm o mesmo tamanho de y. Agora, vamos ver o x. Esse tamanho é o mesmo para esse arco e para esse. E ele é simétrico aqui, ó. Ele é congruente, é o mesmo para esse e para esse. Certo? E se a gente verificar aqui, ó, se eu prolongar tanto para esse arco como para esse, cortar a reta verde aqui, que é a tangente, o tamanho vai ser o mesmo. Mesma coisa aqui vai ser o mesmo, certo? Então, a gente observa que o ângulo de 30 graus, de 150, de 210 e 330, eles têm o mesmo valor para seno, cosseno e tangente, com exceção ao sinal. O sinal a gente vai ter que verificar se é positivo ou negativo. 45 graus, faz a simetria, ó. Pega o arco de 45, projeta para o segundo, para o terceiro, para o quarto quadrante. Esses 4 ângulos aqui, ó, têm o mesmo valor de seno, cosseno e tangente. Mesma ideia para o 60. Projeta no segundo, no terceiro e no quarto. Esses 4 ângulos aqui têm o mesmo valor de seno, cosseno e tangente. Com exceção do sinal apenas, tá, gente? O sinal a gente tem que verificar se é positivo ou negativo. Então, eu aconselho fazer esse desenho, observar as simetrias. E é claro que a gente vai aprender alguns macetes para a gente não precisar ficar desenhando toda vez que a gente precisa achar os valores de seno, cosseno e tangente. Mas lembre que, por que redução ao primeiro quadrante? Porque ângulos do segundo, do terceiro e do quarto quadrante, eles repetem os valores em relação ao primeiro. Então, se a gente conhece, se a gente sabe os valores de seno, cosseno e tangente dos ângulos do primeiro quadrante, a gente sabe do segundo, sabe do terceiro e sabe do quarto. Só precisa verificar o sinal daí, se é positivo ou negativo. Então, agora vamos fazer alguns exemplos olhando aqui na circunferência que está desenhada a simetria, vocês vão ver como é fácil. Então, por exemplo, seno de 240 graus, cosseno de 240 graus, tangente de 240 graus. Primeiro a gente vai descobrir o valor, depois eu arrumo o sinal. Então, olha lá, 240, tá aqui, ó, de verde. 240 é simétrico, acompanha lá, a qual ângulo? Sempre pensando no primeiro quadrante, porque é no primeiro quadrante que se encontram os ângulos que a gente sabe decora, os ângulos notáveis. Então, ele é simétrico, olha lá, a 60 graus. Então, seno de 240, cosseno de 240 e tangente de 240 tem o mesmo valor que o seno, cosseno e tangente de 60. Já arrumo o sinal. Coloca lá os valores da tabelinha dos ângulos notáveis. E olha só agora, 240, vamos pensar um pouquinho. No eixo X, olha só, eixo X aqui, ó, o ponto tá aqui, a coordenada do eixo X tá pra esquerda, então ele é negativo no cosseno. Lembra que o eixo X é o eixo do cosseno, lembra do cosseno. Eixo Y, tá aqui a projeção, ó, tá pra baixo, então é negativo também. E a tangente, olha lá, prolonga, prolonga, vai cortar pra cima essa reta verde, que é a tangente, então é positivo. Então, recapitulando, aqui tá bem resumido, ó, circunferência trigonométrica, uma circunferência de raio 1, ela é orientada sentido anti-horário positivo, sentido horário negativo. Origem, começa no 0, 90, 180, 270, fecha no 360, que coincide com o 0. No primeiro quadrante estão os ângulos notáveis, que a gente sabe o valor deles de 30, 45, 60 lá por causa do triângulo retângulo. Então, a gente consegue achar qualquer ângulo aqui no primeiro quadrante pelas razões trigonométricas que a gente já conhecia. O fato é que quando a gente está no triângulo retângulo, a gente fica limitado com ângulos até 90 graus, porque no triângulo retângulo não há ângulo maior que 90. Então, a gente amplia a ideia e vai para uma circunferência trigonométrica. Por quê? Numa circunferência trigonométrica, eu tenho de 0 a 360 em uma volta, e se eu quiser ângulos maiores que 360, arcos maiores, eu fico dando mais de uma volta. Uma volta e meia, 2 voltas, 3 voltas, 4 voltas, quanto eu quiser. Então, assim eu consigo calcular seno, cosseno e tangente para qualquer ângulo, não apenas de 0 a 90, para qualquer ângulo, até mesmo superior a 90. E para fazer isso, a gente observa que o segundo, o terceiro e o quarto quadrante, vamos anotar aqui, ó, primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto. A gente observa que
o segundo, o terceiro e o quarto quadrante, os ângulos deles, os arcos, eles podem ser feita uma relação com os ângulos do primeiro. Basta observar a simetria. Se você entendeu que no eixo x a gente se encontra o valor do cosseno, no eixo y do seno e nessa reta tangente aqui o valor da tangente, todos os ângulos que tiverem o mesmo tamanho no eixo x têm o mesmo valor de cosseno. Todos os ângulos que tiverem o mesmo valor no eixo y têm o mesmo valor de seno. E todos que derem o mesmo tamanho aqui nessa reta tangente têm o mesmo valor que a tangente, com exceção do sinal. Lembre, se o cosseno é eixo x, ângulos que estão para a direita serão positivos, ângulos que estão para a esquerda serão negativos. Se o seno é eixo y, para cima, positivo, para baixo, negativo. Tangente é uma reta vertical, para cima positiva, para baixo negativa. Então, vamos fazer um resuminho aqui do lado. Olha só, eixo x, valor do cosseno. Eixo y do seno. A reta tangente que a gente tem aqui, que tangencia, vai ser a nossa tangente. Certo? E saímos do 0, 90, 180, 270, coincide de novo no 360 aqui, fechou. Ok? Agora vamos fazer um resumo do sinal. Olha só, se o seno é eixo y, para cima ele é positivo. Então, o seno vai ser positivo para cima, negativo para baixo. O cosseno, ele é eixo x, então para a direita ele é positivo e para a esquerda ele é negativo. E a tangente tem duas formas de a gente ver o sinal da tangente, olha só. Ou a gente entende que arcos que estão no terceiro e no primeiro quadrante, quando a gente passa aqui na origem para cortar essa reta tangente, vai cortar para cima, então a tangente é positiva. E esses dois, olha lá, cruzando, corta para baixo, então a tangente é negativa no segundo e no quarto quadrante. Ou a gente lembra dessa relação aqui, ó. Tangente de um ângulo é a mesma coisa que dividir seno por cosseno. Relembrei no início da aula. Então, quando eu divido uma coisa positiva por outra positiva, olha lá, é só olhar os sinais. A tangente vai ser positiva. Positivo com negativo, a tangente vai ser negativa. Negativo com negativo, a tangente vai ser positiva. E negativo com positivo, a tangente vai ser negativa. Então, assim a gente consegue determinar o sinal. Lembrem, aqui, primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto. Sentido anti-horário é o sentido positivo, sentido horário é negativo. Então, aqui a gente faz um resumo da circunferência trigonométrica com os sinais das relações das razões trigonométricas seno, cosseno e tangente. Quando a gente tem o desenho da circunferência trigonométrica com os ângulos do primeiro quadrante simétricos no segundo, terceiro e quarto quadrante, e ainda mais assim colorido, é muito fácil de a gente achar o valor do seno, cosseno e tangente. Por exemplo, se eu quero a tangente de 210, olha lá, ela é simétrica de 30, tem o mesmo valor, e ainda corta para cima, vai ser positiva. Ah, eu quero o seno de 300, tá de azul aqui, ó, ele é correspondente, olha lá, ao 60. Então, seno de 300 é o mesmo que o seno de 60, só que seno de 60 tá para cima, é positivo, 300 tá para baixo, é negativo. Então, olhando na circunferência desenhada colorida, é muito fácil de a gente achar a simetria. Só que não é toda hora que a gente vai resolver um exercício que a gente vai fazer todo esse desenho e toda essa análise. Tem um esquema pra gente lembrar ou associar os ângulos que têm os mesmos valores, né? Os ângulos que são simétricos, que são correspondentes aqui. Então, existe um esquema que a gente consegue analisar no segundo, no terceiro e no quarto quadrante quem são os ângulos correspondentes a eles lá no primeiro. Ou seja, a gente pega ângulos do segundo, do terceiro e do quarto e reduz esses ângulos ao primeiro quadrante. Conhecendo os valores do primeiro quadrante, automaticamente eu vou conhecer esses ângulos. Então, qual que é esse esqueminha aí, para a gente não ter que ficar desenhando o tempo todo a circunferência colorida e fazer toda essa simetria? Qual vai ser esse esquema para a gente descobrir os valores de seno, cosseno e tangente? Vamos lá!
Então, a regra é a regra do passe e falta. Para essa regra, a gente só vai usar essas duas extremidades, 0, 360 e 180. Então, você vai decorar assim, passa, falta, passa, falta. Regra do passe e falta. Então, olha só, conhecendo os quadrantes, as extremidades, que você já sabe, e os sinais, é só lembrar que o seno é eixo y, cosseno é eixo x, que o sinal é automático, você já sabe pelo plano cartesiano que y para cima é positivo, para baixo é negativo. X para a direita é positivo, para a esquerda é negativo. Então, automaticamente, sabendo os sinais e sabendo a regra do passe e falta, a gente consegue resolver agora qualquer valor de seno, cosseno, tangente e tudo mais. Vamos lá, vamos fazer alguns exemplos aqui. Então, vamos calcular seno de 315, cosseno de 120, tangente de 225, através da regra do passe e falta. Vamos lá. 315. Primeira coisa que você tem que pensar em qual quadrante se encontra o 315. 315 se encontra no quarto quadrante. Regra do falta. Olha a pergunta que você vai fazer. 315. Falta quanto para 360? Falta 45. Então, o ângulo de 315, que estaria bem aqui no meio, ele é simétrico ao ângulo de 45. Então, calcular seno de 315 é o mesmo que calcular seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Só que observe que o 315 está no quarto quadrante, está para baixo. Seno para baixo ele é negativo. Então, é assim que você vai usar a regra do passe e falta. 120. Em qual quadrante se encontra 120? No segundo, porque está entre 90 e 180. Olhem aqui os valores das extremidades. Regra do falta. 120, falta quanto para 180? Falta 60. Então, o cosseno de 120 é o mesmo valor que o cosseno de 60. Só que observe que o cosseno é eixo x, 120 está para a esquerda, então é negativo. 225, passa de 180, está no terceiro quadrante, regra do passa. 225, passa quanto de 180? Passa 45. Então, a tangente de 225 é a mesma que a tangente de 45, que é 1. E observe que um ângulo que está aqui, a hora que eu projeto, olha lá na diagonal, imagina aqui, ó, aqui que está desenhada a reta tangente, o ângulo está aqui. A hora que eu projeto aqui para cortar essa reta tangente, corta para cima. Então, é positivo, certo? Ou decora aqui, ó, seno e cosseno é negativo, menos com menos, a tangente é positiva. Ou lembra, no primeiro e no terceiro quadrante, os quadrantes ímpares, a tangente é positiva. Nos quadrantes pares, ela é negativa. Aqui corta para baixo, aqui corta para cima, certo? Então, com a regra do passe e falta, você resolve qualquer ângulo. Então, resumindo, o que a gente precisa aí para resolver, né, seno, cosseno e tangente agora de qualquer ângulo? A gente precisa conhecer a circunferência trigonométrica, entender que no eixo x agora estão os valores do cosseno, no eixo y do seno e nessa reta que tangencia a origem os valores da tangente. Se a gente entender os eixos, a gente sabe o sinal. Eixo x para a direita positivo, para a esquerda negativo. Eixo y para cima positivo, para baixo negativo. Lembrem que essa circunferência é orientada no sentido anti-horário, primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante, nesse sentido aqui. Quando eu tiver que calcular o seno, cosseno e a tangente de qualquer ângulo agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou observar em qual quadrante ele se encontra e vou usar a regra do passe e falta. Vamos fazer mais um aqui. Cosseno de 210 graus. Qual quadrante está 210 graus? Terceiro, regra do passa. 210 passa quanto de 180? 30. Então, cosseno de 210 é o mesmo valor que o cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2. Só falta agora observar o sinal. Terceiro quadrante está para a esquerda. O cosseno é eixo x, então ele é negativo. Certo? É assim que vocês vão fazer. Observem que para a regra do passe e falta eu só uso essas duas extremidades.
E aqui no primeiro que é passe, é quanto passou de zero mesmo, é os ângulos notáveis, aquela tabelinha do 30, 45 e 60. Então, no primeiro quadrante, você vai usar esses ângulos da tabelinha. No segundo, terceiro e quarto, que você vai associar ao primeiro quadrante, você vai reduzir a ideia ao primeiro quadrante. Essa é a ideia, certo? Lembrem que vocês só tem que saber decorar esses ângulos, 30, 45 e 60, e os ângulos associados a eles nos 4 quadrantes, né? Nos outros 3 quadrantes. Qualquer outro ângulo, você não precisa saber decor, o exercício vai te dar o valor, ou vai pedir simplesmente para você analisar, algo assim, tá? Existem às vezes alguns exercícios que pedem para você ver se seno, ou cosseno ou tangente é maior de um ângulo tipo 80 graus. O que você faz? Faça o desenho. Marca mais ou menos onde está 80 graus, projeta no eixo X, projeta no eixo Y, projeta na reta tangente e verifica o tamanho, o sinal, quem que é maior e quem que é menor. Essa é a ideia geométrica da coisa mesmo. Para finalizar, falta vermos as extremidades, 0, 90, 180 e 270, que é o que a gente vai fazer agora. Então, agora as extremidades. Vamos lá, primeiro seno. Seno de zero. Zero está aqui sobre o eixo X, então ele não tem valor no eixo Y. Se você projetar, ele não tem altura. 90 graus. 90 graus está aqui, ó. Ele tem essa distância no eixo Y. Lembre que esse raio dessa circunferência é 1. Então, seno de 90 é 1. 180 está sobre o eixo X, então vale 0 para o Y. 270 está aqui embaixo, o raio é 1, só que para baixo é menos 1. E 360 vai ter o mesmo valor que o zero. Agora, cosseno. Cosseno é eixo X. Cosseno de zero é esse tamanho aqui, ó. O zero está aqui. Qual que é o tamanho dele no eixo X? 1 unidade. O 90 está sobre o eixo Y, então ele não tem valor no eixo X. 180 está aqui. Menos 1, porque está para a esquerda. 270 é 0, porque está sobre o eixo Y. E 360 é a mesma coisa que o zero. Observem, quando o seno é 0, o cosseno não é 0. Quando o cosseno é 0, o seno não é 0, tá? Então, quando o ângulo está sobre o eixo X, quem é 0 é o seno. Quando o ângulo está sobre o eixo Y, quem é 0 é o cosseno. E a tangente, não esqueçam daquela relação que a gente viu, que é seno dividido por cosseno. Você pode analisar através dessa relação ou da reta tangente mesmo. Um ângulo de 0, ó, não vai ter tamanho, não vai ter altura nessa reta, vale 0. Ou faz lá, 0 dividido por 1. 0 dividido por 1 é 0. Mesma coisa o 180, 0 dividido por menos 1 é 0, mesma coisa o 360. Agora, olhem o que acontece no 90 e no 270. Se eu for dividir 1 por 0, não existe divisão por 0. Então, a tangente não existiria. 1 dividido por 0 e menos 1 dividido por 0 não existe. Como que eu vejo isso geometricamente? O ângulo de 90 e o ângulo de 270 está aqui. Se eu projetar passando pela origem, olha lá. Quando que essa reta aqui, ó, vai cortar a reta tangente? Nunca. Elas são paralelas. Ela não tem uma inclinação aqui, ó, para cortar algo, em algum momento a reta tangente. Elas são paralelas, ela nunca vai cortar a tangente. Então, não existe valor da tangente de 90 e nem de 270 e de nenhum ângulo que a extremidade pare aqui e aqui. Com isso, a gente finaliza, né, os ângulos importantes da circunferência trigonométrica, seno, cosseno e tangente. Uma observação apenas aqui. Quando o ângulo for maior que 360, a gente já viu na aula de circunferência trigonométrica, quando o ângulo for maior que 360, você divide por 360 e pega o resto. Então, você sempre vai calcular seno, cosseno e tangente do resto. E se o ângulo for negativo, você pega a primeira determinação dele, que é um ângulo positivo, e calcula o seno e o cosseno e a tangente da primeira determinação. Vamos fazer um exemplo para encerrar a redução ao primeiro quadrante. Então, fazendo aqui um exemplo de um ângulo negativo e de um ângulo maior que 360. Ângulo negativo, o que a gente faz? 360 menos 30 e acha a primeira determinação dele, que seria 330. Então, a extremidade do menos 30 é a mesma que do 330 se eu andar no sentido
anti-horário. Aí eu vou calcular, então, seno de 330 graus. Regra do, vamos lembrar lá, fazendo aqui um esboço, regra do falta. Quarto quadrante é quanto falta para chegar, então vamos relembrar aqui, ó. Passa, falta, passa. Quanto falta para chegar aqui, ó, que é 360. 330 falta 30 para chegar em 360. Então, é o mesmo valor que o seno de 30. Só que como tá para baixo, o seno é negativo. Ok? 540, quando o ângulo é maior que 360, o que a gente faz? Divide por 360, cuidado aqui, não corta em zero, ou se cortar, lembra de pôr o zero no resto. Vai dar uma volta inteira e vai sobrar 180 graus. Então, o cosseno de 540 é a mesma coisa que o cosseno de 180, que no caso é uma extremidade, tá aqui. Esse raio vale 1 e tá para a esquerda, então cosseno de 180 é menos 1, cosseno de 540 é menos 1. Com isso, a gente encerra a nossa aula de como a gente atribuir, né, determinar os valores de seno, cosseno e tangente dos ângulos sobre a circunferência trigonométrica e como que a gente faz isso com ângulos maiores que 90, que a ideia é reduzir ao primeiro quadrante. Sempre você conhece os ângulos do primeiro quadrante e amplia a ideia para o segundo, terceiro e quarto de forma simétrica, né? E cuidado com o sinal também. E é isso. Com isso a gente encerra essa aula.